Provérbios 3:13. Espelhou aí, Tereza? 13. Amém? Diz o texto de Provérbios 3:13: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Então, quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: 7 passos da felicidade. Amém? Vamos orar. Pai de amor, de misericórdia, te agradeço mais uma vez pela tua palavra. Fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço e oro, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. 7 passos da felicidade. Então, quando a gente fala sobre felicidade, felicidade é algo que as pessoas buscam. O homem busca a felicidade, as pessoas no mundo buscam e querem a felicidade. E aí, então, será que a Bíblia ela nos apresenta a felicidade? Como é, então, que ela nos apresenta essa busca da felicidade? Como é apresentado, então, pela Bíblia? Porque a gente pode, aí no mundo, ter, então, perspectivas, olhares diferentes sobre a felicidade e o que é então a felicidade. O que é a felicidade para mim pode não ser para você e pode não ser para o outro, e de fato no mundo é assim. Mas o que então a palavra de Deus nos fala sobre a felicidade, ainda mais no livro de Provérbios, que é um livro que fala sobre sabedoria, e é justamente isso que ele aponta para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que consideram a palavra de Deus como palavra de Deus, consideram Deus como Deus, ou seja, Deus então orienta aqueles que o temem, aqueles que se voltam para a sua palavra com orientações para a felicidade neste mundo. E é isso que o autor de Provérbios, como um sábio, por ter vivido e experimentado diversas coisas, e não só ter experimentado, mas ter visto várias coisas, ele nos aconselha. Então, ao ler o livro de Provérbios, eu extraí do livro 7 passos aqui da felicidade. Isso não significa que há, então, outros passos. Sim, certamente há outros. Então devemos ler o livro de Provérbios e encontrar nele outros passos aí para uma vida feliz na direção de Deus. Então, se queremos a felicidade que Deus pode dar a nós, devemos observar a sua palavra. Podemos aí buscar a felicidade no mundo sem a direção de Deus. Muitos fazem isso, mas Deus dá um direcionamento para a felicidade, sim, e de uma forma especial que Ele traz na sua palavra. Então, o primeiro passo é justamente esse, da sabedoria e do entendimento. Então, em Provérbios 3:13, ele diz: como é feliz o homem que acha a sabedoria. Como é feliz o homem? Quando eu digo homem, aqui a pessoa, o homem, a mulher, o ser humano que encontra, que acha a sabedoria. E o que é a sabedoria? Senão, a gente pode aqui, então, dizer o que é sabedoria, fazendo o contraponto dela com a inteligência, ou seja, ou com a inteligência, ou com o próprio conhecimento, o conhecimento formal, o conhecimento geral. A sabedoria é algo que ele vai além do conhecer, porque uma pessoa que conhece muitas coisas, tem uma cultura onde ela assimilou vários entendimentos de outras culturas, de outras línguas, etc, etc, necessariamente não significa que essa pessoa é uma pessoa sábia, porque ela pode fazer tolices.
Então, ao passo que uma pessoa que não tem, digamos assim, que pode não ter estudos, né? Estudos de conhecimento na sua vida, ela pode ser uma pessoa sábia ao observar as coisas, ao temer a Deus ou determinadas coisas. Então, a sabedoria, e é isso que a palavra de Deus nos está indicando aqui, que a pessoa é feliz aquele que acha a sabedoria. Quando a gente pensa em sabedoria, biblicamente falando, nós lembramos de Salomão, né, o grande rei Salomão, né, que ele, no princípio do seu reinado, ele vai pedir a Deus não a morte dos seus inimigos, não a todas as riquezas, não todo o reino, né, os reinos, mas ele vai pedir para Deus sabedoria para governar. Então está aí, e ele se deu muito bem, né? De certa forma, porque Deus disse para ele, olha, eu não só vou te dar sabedoria, mas eu vou te dar todas as outras coisas que você não pediu. Então, quando nós pedimos para Deus a sabedoria para governarmos a nossa vida, para agirmos neste mundo, Deus então vai nos trazer felicidade. Sim, Deus vai nos abençoar, vai abençoar a tua vida. Ele vai abençoar a tua vida com coisas que você precisa e que muitas vezes você não pediu. Então, olha só, é claro que hoje no mundo, e a gente vê infelizmente uma falta de sabedoria tremenda, né? Hoje há tanta coisa aí, usando as palavras do texto de Provérbios ou do texto de Eclesiastes, há tanta tolice, há tanta estultice, né, que eles falam, tanta insensatez, tanta, falando no popular nosso aqui, tanta idiotice, tanta burrice, tanta falta de noção de senso, né? Então, a gente vê desde pessoas, né, que estão na nossa sociedade em posições elevadas, né, posições sociais dentro da nossa sociedade, né, como pessoas que estão em outros níveis da sociedade. Então, não há, para a sabedoria, para a tolice, não há nível social, né? Por isso, Deus nos ensina que nele podemos alcançar a sabedoria e ser feliz com a sabedoria de Deus. Por isso, ele diz aqui no verso 13 do capítulo 3 de Provérbios, como é feliz o homem que acha esta sabedoria. A gente vai ver um pouquinho aqui de como é achar então essa sabedoria, porque o próprio livro de Provérbios, ele nos ensina. Então, como que a gente acha essa sabedoria, né? E aí ele diz aqui no restante, né, como é feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que obtém o entendimento. Então, a sabedoria já está atrelada ao agir, né? Ao agir. E obter entendimento é ter a capacidade de entender as situações. Amém? Para poder agir com sabedoria. Então você precisa entender as coisas, né? Ter o entendimento, e aí ele completa justamente no verso aqui, como é feliz a pessoa que acha a sabedoria e o homem, né? A pessoa que obtém entendimento. Então, entender e agir com sabedoria. Sabedoria e entendimento é o primeiro passo. É o primeiro passo. Sim, é o primeiro passo. Mas o primeiro passo na Bíblia, né? Qual é, então? É o primeiro passo. Devemos buscar sabedoria e buscar entendimento. E aí, como vamos fazer isso, né? De certa forma, então, o segundo passo é ouvir, ver, ou vigiar e esperar. Diz o Provérbios 8:34, como é feliz o homem que me ouve, que me ouve. E aqui o me ouvir é a própria palavra de Deus, o próprio conhecimento
das coisas de Deus, conhecimento da orientação, da sabedoria de Deus. Como é feliz a pessoa que me ouve. Então, ouvir é um passo de sabedoria. Deus nos ensina aqui na sua palavra, ouvir e ouvir a voz e a palavra de Deus, o conhecimento que dá direção para a gente, dá direção para a salvação, e salvação não só em Cristo Jesus, amém? Mas a salvação em Cristo Jesus, mas a salvação de livramento neste mundo, né? Como que Deus faz e age. Então, fazendo isso, você vai ser feliz com os livramentos, porque tantas pessoas se metem em tantas coisas, tantas enrascadas, digamos assim, que trazem infelicidades, né? Trazem morte, trazem coisas terríveis para elas mesmas e para os outros. Olha só, porque não agem com sabedoria, porque não agem com entendimento, não buscam e não buscaram a orientação do próprio Deus. Essa semana eu comecei a ver uma série que eu comecei a ver lá no Netflix, que diz assim, a Terra de Ilusões, internet, morte e mentiras. Então, o primeiro, falando da internet como uma causa de morte e mentiras. Então, uma pessoa dizia lá que a internet ela é muito boa, mas para quem não é idiota, né? Porque se você então, ou seja, se você é sábio, você vai saber usar a internet para o seu benefício, para o benefício de outros, para o seu favor. Mas como muitas pessoas estão usando a internet para o desfavor deles mesmos e de outras pessoas, então sem entendimento, sem sabedoria. E nesta série, para vocês terem uma ideia, né, o primeiro capítulo lá é um camarada que ele, lá nos Estados Unidos, que ele está fazendo uma coisa que é chamada swatting. O que é isso? Ele faz uma denúncia falsa de um determinado crime em determinado local, seja de sequestro, seja de homicídio, mas que é falso, e então ele mobiliza a SWAT, que é um grupo especializado da polícia americana para combater esse tipo de crime, e ele, fazendo essa denúncia falsa, a SWAT vai até o local. Então, muitos casos que essa pessoa, esse rapaz de 25 anos, que acabou sendo preso uma vez, e preso a segunda vez, porque ele saiu da cadeia, 2 anos, ele continuou praticando isso, e agora foi preso, e porque numa dessas, a SWAT, numa intervenção falsa, ali ela acaba... uma pessoa vai ser baleada que não tinha nada a ver com a história, de 3 garotos pela internet fazendo uma brincadeira, e um endereço aleatório lá, um deles dá um endereço que as pessoas não tinham nada a ver com isso. Uma pessoa é morta, em consequência disso desestabilizou a família. A sobrinha deste homem que havia sido morto, ela se suicidou mais tarde, depois de um tempo, por causa dessa pressão toda. Então, o que eu quero dizer aqui é todo um desenrolar desastroso de infelicidade. Olha só, para todas as pessoas, por idiotice, por falta de sabedoria, falta de entendimento. Olha só. Então, o mundo está aí. Por isso, devemos ouvir a palavra de Deus, mas a Bíblia nos ensina a ouvir também as outras coisas e identificar. Amém? Né? Ouvir, ver, estar atento, vigiar e esperar. E ele diz lá no verso 34 do capítulo 8, como é feliz o homem que me ouve, vigiando diretamente à minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Aqui,
Deus está falando pelo autor de Provérbios, é da casa de Deus, da casa do Senhor, ou seja, aquele que ouve as palavras de Deus, aquele que vigia, está atento a ver os sinais de Deus na sua vida, né? E está esperando e aguardando, sim, por Deus, né? Tenha confiança nele, é uma pessoa feliz. Amém? Então, ouvir, vigiar e esperar, como é feliz a pessoa que me ouve, que ouve as palavras de Deus e que vigia diariamente a minha porta, ou seja, está aguardando em Deus, está atento às coisas que Deus faz. Amém? Está e esperando junto às portas da minha casa. Então devemos estar atentos, como crentes no Senhor, que a nossa vida deve estar ligada para ouvir as coisas de Deus, para ver o que Deus realmente está fazendo em nossas vidas e esperar em Deus, aguardar nele. Amém? Para não tomar muitas vezes ações e decisões precipitadas que poderão trazer justamente algo ruim para a sua vida. Não felicidade, mas tragédia, mais infelicidade. O terceiro passo é a bondade. Então, diz o Provérbios 14, 21, quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. E aqui ele está falando sobre a questão humana. Olha só, como a Bíblia nos aponta de sermos humanos e bondosos uns para com os outros. Quem despreza o próximo comete o pecado. Ao desprezar, estamos cometendo um pecado. Olha só, então veja a proporção disso. E o que acontece muitas vezes com a gente sempre fala sobre isso, né, sobre a questão aí das situações, infelizmente, que acontecem em nosso país, de desvio de verbas públicas, né? Verbas que seriam usadas para educação, verbas que seriam usadas para a saúde, né? Para os hospitais, que envolvem muitas vezes políticos, etc, etc. Isso é um desprezo para com as pessoas. Então, quando fazemos isso numa proporção pequena, muitas vezes, quando desprezamos, fazemos muitas vezes numa proporção local, mas olha só a repercussão de algo maior, que atinge milhões de pessoas, atinge muitas pessoas. Isso é um desprezo, e aí a Bíblia aponta aqui como sendo um pecado, ou seja, a prática desses desvios, ou a prática de um malefício, para com as pessoas, aqui a Bíblia diz que é um pecado contra Deus. Pecado contra Deus. Porque a falta de bondade para com o ser humano não é só uma questão aí do desvio das verbas, mas é um prejuízo que está trazendo diretamente a pessoas. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Amém? Então, devemos atentar para isso. A felicidade, e a gente vê, né, realmente, quando pessoas relatam, assim, fazendo atos de bondade, como as pessoas, elas estão felizes e fazem de forma feliz. Né? Muitas vezes, muitas pessoas que fazem atos de bondade são pessoas também necessitadas, mas veem a necessidade do outro. E Deus certamente as abençoa. Não pense que tais pessoas que praticam e têm praticado este pecado, da maldade para com o próximo, mesmo que, entre aspas, não seja diretamente, ele está impune diante de Deus. Não está. Não está. Deus está com seus olhos atentos
para isso. Então, o terceiro passo aqui é o passo da bondade. Não despreze o próximo, mas trate principalmente os necessitados com bondade. O quarto passo é confiar no Senhor. Amém? Confiar em Deus. Diz Provérbios 16, 20. Quem examina cada questão com cuidado prospera. Às vezes, algo interessante que acontece no mundo evangélico, né, que as pessoas querem prosperar, ou se é pregado uma prosperidade aí, e tudo mais, que Deus ele tem que dar, né? Ele é obrigado a dar. Será? Né? Aí nós vemos o Provérbios dizendo aqui, né, que quem examina cada questão com cuidado prospera. Olha só, sabedoria nos ensina isso, a examinar as questões, a examinar o que está acontecendo, a examinar o que está acontecendo com você mesmo. É muitas vezes difícil? É difícil para aqueles que já examinam e para aqueles que não examinam coisa nenhuma e vão tomando atitudes ou decisões precipitadas. E aí, por isso que, e aí pode ser trágico, né? Por isso que o livro de Provérbios nos ensina, e feliz é aquele que confia no Senhor. Ou seja, se você confiar, se você examinar determinadas situações na sua vida e confiar em Deus, colocar a sua fé no Senhor, Deus vai direcioná-lo. Amém? Vai direcioná-lo para que você haja com sabedoria. Amém? E é interessante porque o sábio, né, eu entendo que não significa que é aquele homem, né, aquela pessoa, homem, mulher, que vai assim, demorar para tomar uma decisão, mas como ele é uma pessoa sábia, que em determinadas decisões, sim, há um tempo para para que elas sejam decididas, né, para que elas sejam realizadas, em muitas situações que são situações de imediata decisão, que precisam ser resolvidas logo, como a sabedoria já é algo da prática desta pessoa, né, isso vai, as chances dela acertar, né, numa decisão que tem que tomar rapidamente, são maiores. Amém? Então, devemos estar atentos a isso, né? A palavra de Deus nos ensina, confie no Senhor. Quando Jesus está falando para os seus discípulos sobre o que aconteceria depois da sua morte, ele vai dizer, olha, vocês serão levados a tribunais por estarem pregando o meu nome. Mas fiquem tranquilos, porque vocês estão com o Espírito Santo na vida de vocês. Se vocês cultivam a presença de Deus através do Espírito Santo, Ele vai dar a vocês as palavras certas para vocês falarem. Amém? Então é isso. Precisamos estar atentos, confie no Senhor, examine cada questão. Isso vai fazer você prosperar. Isso certamente vai trazer felicidade para a tua vida. Esse é o quarto passo. O quinto passo, seja constante no temor do Senhor. Diz Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. O que é constante? É aquele que não vacila, né? Aquele que tá numa linha constante. Não tem altos e baixos, né? Mas é uma linha constante. A vida dele, a vida dela, a sua vida pode até ser uma vida que tem altos e baixos. A vida do ser humano tem altos e baixos, não é verdade? Temos, somos humanos, mas o que ele está dizendo aqui é para sermos constantes no temor do Senhor, amém? Independente do momento de vida que você está passando. É só a gente lembrar de Jó, o livro de Jó.
Na verdade, eu preguei algumas semanas atrás, onde Jó passa por uma situação terrível, mas de tudo, diz que Jó não pecou, porque ele continuou com o temor do Senhor na vida dele, mesmo tendo perdido tudo que ele perdeu, até mesmo a sua saúde, quando a sua mulher, que ele perde a mulher também, né? Porque a mulher não tem o temor de Deus, chega para ele e fala assim: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí pede uma bênção para o teu Deus, ela fala ironicamente, né? Pede uma bênção por teu Deus e morre. E aí Jó vai falar assim: você fala como uma louca. Você acha que eu vou fazer isso? Não. Ele é Deus. Então, ele não perde o temor do Senhor, é constante. Por isso, Jó é considerado um homem sábio. Amém? Olha só. Então, você pode ser sábio. E Deus reverteu toda a situação de Jó. Amém? Deus reverte a situação. Deus abençoa ele em dobro. Seja sábio, continue sábio. Deus vai te abençoar em dobro. Amém? Mas, e só para a gente lendo o restante do verso aqui, 14, do capítulo 28 de Provérbios, diz: mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Quem endurece o coração diante do temor de Deus cai na desgraça. Ou seja, é o ímpio que, como diz os Salmos, diz o ímpio no seu coração: não há Deus. O ímpio fala no seu coração: não há Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. E está aí, né, muitos homens, muitas pessoas, homens, mulheres, enfim, neste mundo, dizendo: não há Deus, então posso fazer o que eu quiser. Neste endurecimento do coração que está a sua própria desgraça. Então, seja feliz, mantenha-se constante no temor do Senhor. Amém? Então, esse quinto passo. O sexto passo: obedeça a lei. Obedecer a lei é o sexto passo. Onde está a revelação divina? Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18, está aqui. Onde está a revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Onde não há revelação divina, né? Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Amém? Então, onde está a revelação divina, não há desvio do povo. Precisamos estar atentos a isso, né? Feliz é quem obedece à lei. E nós somos cristãos, né? Somos de Cristo, e Cristo, o Senhor Jesus, nos trouxe o resumo da lei e dos profetas. Qual é o resumo da lei e dos profetas? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E semelhante a este mandamento, são 2 mandamentos que Jesus dá: amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus traz o resumo da Bíblia, né, do Antigo Testamento, da lei dos profetas, na lei do amor. Amém? A lei do amor vai fazer você obedecer à lei de Deus. Porque Deus é amor. João vai dizer isso. O Evangelho de João, as cartas de João vai dizer isso. Então, se Deus é amor, e eu estou ligado a Ele, e eu o amo, e eu o busco, e eu o ouço, como vimos anteriormente, né? Como estou atento ao que Ele está fazendo, eu busco nas portas da sua casa a sua resposta, eu espero em Deus, certamente você estará obedecendo a lei. Amém? Estará buscando ao Senhor. Estamos aqui na sua presença, você está nesse tempo pequeno, né, de 1 hora, 1h30 na sua presença, você está dando ouvidos à voz de Deus.
Agora, quando você quer ouvir aquilo que você quer ouvir, né? Então aí já é contrário, né? Porque onde há a revelação divina, e a revelação divina não é aquilo que você quer ouvir, mas é o que a palavra de Deus fala a você. Esta é a revelação divina. Amém? Estou dizendo isso porque muitas pessoas hoje, né, querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E se aquilo não as agrada, né, da palavra de Deus, a palavra de Deus não é para agradar ninguém, ela é para agradar a Deus. Amém? Então, se ela ouve alguma coisa que não agrada a ela, muitas pessoas, elas, né, não dão ouvidos, saem, mudam de canal, mudam de igreja, mudam de local, porque não está agradando a ela. Então, na verdade, elas não estão ouvindo a revelação divina, mas algo que agrada os seus corações. Agora, a revelação divina, ela traz justamente a transformação dos corações, ela traz a direção para a vida. Amém? Essa é a revelação divina. Por isso que o verso diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Então, esteja ligado em Deus, esteja ligado no amor de Deus. Amém? Você vai estar obedecendo à lei de Deus, a lei de Deus trazida pelo Senhor Jesus. Aí você vai ser feliz. Lembrando que a constância é no temor de Deus. A constância, então, é nessa obediência à lei de Deus, no amor, independente das oscilações da tua vida. Porque a nossa vida oscila, né? Mas o que não deve oscilar é o nosso coração, é o nosso amor para com Deus. Amém? É o amor que devemos pedir constantemente a Ele. E, por fim, só colocar aqui E por fim, então, o sétimo passo para a felicidade é a boa companhia. Estar em boa companhia. Amém? Uma pessoa, diz o capítulo 31, 10 de Provérbios, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Então, ele está falando aqui sobre o relacionamento, ou os relacionamentos. Então, quando você encontra alguém exemplar, e aqui no caso é uma esposa, né, a esposa exemplar, feliz quem a encontrar, ela é muito mais valiosa do que os rubis, porque é uma pessoa que vai estar constantemente com você, né? A esposa, né? O Senhor Jesus nos disse, né, que esteja, né, não permaneça o homem só, mas que se una, né, deixe seu pai e sua mãe, se una a sua esposa, e que sejam, né, felizes em Deus até que a morte os separe. Então, quando você está em uma boa companhia, pessoas que vão estar com você no dia a dia, isso é felicidade para a tua vida. Amém? É o que ele vai dizer aqui. Né? Quando encontramos alguém que vai andar conosco, é felicidade. Né? É felicidade. Então, é muito mais valiosa que os rubis. A boa companhia é muito mais valiosa do que os rubis. 7 passos para a felicidade. Quero relembrá-los aqui. Sabedoria e entendimento. Então, ouvir, vigiar e esperar em Deus. Ouvir as palavras de Deus, ver aquilo que Deus está fazendo, esperar em Deus, ter bondade para com o seu semelhante. E aqui a bondade não é para com Deus não, mas é com o seu semelhante. Com o ser humano, né? Semelhante ser humano. Confiar no Senhor.
seja constante no temor do Senhor, obedeça a sua lei, né? Que é a lei no amor dele, e esteja então em boa companhia. Amém? Certamente você vai ser feliz. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você neste momento. Pai de amor, Pai de infinitas misericórdias, muito obrigado, ó Deus, porque a Tua palavra nos orienta, a Tua palavra, ó Deus, nos encaminha, a Tua palavra nos direciona, Senhor, a buscarmos a Ti, estarmos na Tua presença, e certamente o Senhor nos orienta com a sabedoria vinda de Ti. Ó Pai, que o Senhor esteja dando ao Teu povo a sabedoria, Pai, para o livramento, para a salvação, para, Senhor, andar neste mundo, de forma que sejam, Senhor, felizes em tudo que fizeram. Deus, ser feliz em tudo que fizer, em tudo que façamos, não significa estarmos imunes a situações de tristeza, as situações difíceis, as situações de perdas, não significa isso, mas significa que confiamos no Senhor, estamos no Senhor, que o Senhor é esse Deus maravilhoso, e que, ó Deus, o Senhor nos ampara, nos conforta, nos consola, porque Tu és de fato o Senhor, Tu és aquele que Deus eterno, ó Deus, Tu és de fato o eterno, Senhor, e que está, o Teu poder, Senhor, está sobre todo este mundo e sobre todos nós, sobre toda a terra. Então, ó Deus, esteja tocando na vida de cada vida que ora comigo neste momento, que eles busquem em Ti, em primeiro lugar, a sabedoria do Senhor, busque o entendimento vindo de Ti para as situações, sejam elas quais forem em suas vidas, e o Senhor certamente as encaminhará em Ti, ó Deus, restaurando e restabelecendo a alegria, dando, Senhor, restaurando a prosperidade em suas vidas, ó Deus, recebendo a bondade, recebendo a misericórdia também neste mundo, Pai, ó Deus. Assim eu te louvo, assim eu te agradeço e te peço, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.